Bora reagir. Eu não vi ele ainda, nem sei Bandeira do que do se golpe trata. e a verdadeira bandeira do Brasil. Vocês pesquisem sobre isso. Ah, não precisa nem pesquisar. Toda vez que militares tomam o poder, a gente caracteriza como um golpe de Estado. Então, de fato, a proclamação da República ela se encaixa no que a gente chama de quartelada. O problema é que muitas vezes se fala que o que aconteceu na República foi golpe, e de fato se caracteriza, mas aí quando quer falar de 64, se fala que é uma revolução. E essa da verdadeira bandeira do Brasil está Só uma errado, pausa. né? A verdadeira bandeira do Brasil Ninguém é disse que essa daqui. o Thales Gomes, é do Easy Taxi, né? Esse é o ponto, assim, desse vídeo. Esse é o cara que, assim, ele acha que foi refutar o Thales Gomes, ele concorda com o Thales Gomes na maior parte do tempo e discorda de coisas que o Thales Gomes não disse. Tá? Esse vídeo me dá muita raiva, porque o Thales Gomes tá falando, olha, bandeira original do Brasil, a verdadeira bandeira brasileira, a bandeira do Império, e o Império caiu com golpe. Aí o cara, caiu, mas o golpe você qualificou como quartelada, mas muita gente diz que a queda a queda do regime lá em 64, que criou o regime militar, não foi um golpe. Tá, mas não sei se foi o Thales que falou isso. Quem disse que foi o Thales Gomes? Eu nunca vi o Thales Gomes falando isso. E imagino que ele acha que o que aconteceu em 64 também foi um golpe. Aí ele vai agora pra outra discussão que eu acho cômica. Vamos lá. Vocês sabiam que a cor verde e amarelo não tem nada a ver com a mentira que contaram pra gente na escola? Na escola eles falam verde é a mata, o amarelo é o ouro. Mentira, velho. Isso é uma baita de uma mentira. O verde vem da Casa de Bragança, é a cor da Casa de Bragança, e o amarelo vem da Casa de Habsburgos, os Habsburgos austríacos. Então, a história do Brasil ela é muito mais bonita, é muito mais profunda do que a história mentirosa que contaram pra gente na escola. Cara, olha só, não tem história mentirosa nenhuma, tá? É isso que ele falou, que ele acha que é uma grande novidade, que ele está ensinando, isso é ensinado sim nas escolas. Vários livros didáticos. Pausa. O Thales Gomes é da minha geração, acho que ele talvez seja um pouco mais velho do que eu. E sim, eu na escola também tive, e estava aí no currículo da galera nos anos 80 e comecinho dos anos 90, de que a cor da nossa bandeira estava porque o verde era o verde das nossas matas, o amarelo do nosso ouro, o azul do nosso céu, tá? Essa era a mentira que era contada pra gente? Sim, ele pegou isso na escola dele, eu peguei isso. Era o que a gente era obrigado a... Eu me lembro que quando eu vi isso na escola, aí eu falei pro meu pai ficou mó puto. Ele falou, não, cara, isso aí era... O verde e amarelo é da família real brasileira. Não tem nada a ver. Até porque boa parte das bandeiras, antigamente, quando tinha as monarquias, as casas reais, elas acompanhavam as cores das casas reais. Né? Essa é uma das razões, inclusive, que tem muita confusão. Por que o time da Holanda de futebol usa laranja, sendo que a bandeira não tem laranja? Porque por conta da casa de Orange, que é laranja. Então, certas confusões que as pessoas tinham. A França sempre usou o azul com a flor de lis, que era o símbolo dos Bourbon. Então, isso é natural e ensinar isso pra uma criança é super legal. Eu falei, então, eu lembro, eu tinha 5, 6 anos, o Brasil tinha um rei. Nossa, que diferente, né? Uma coisa, uma criança assim que vê histórias de reis e imagina que o Brasil nunca teve. Pô, o Brasil teve um rei. Foi uma descoberta super legal. Na época eu fiquei mesmo criança super curioso sobre o assunto. E só que o que nos era ensinado era uma coisa meio estúpida, que não envolvia a gente. Se você reparar, era assim, ó. A beleza do Brasil, o potencial do Brasil era diretamente ligado a recursos naturais. Florestas verdes, ouro, céu, entendi. Não há nenhum fato humano, não há um elemento humano histórico ali. Né? É tipo, riquezas naturais. E sim, isso nos era contado. Então esse cara tá gravando um vídeo super, vamos dizer, de má vontade com relação a uma fala que não está errada. O Thales lá não está errado em nada sobre isso. Vamos lá. Fazem isso, se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão ver que essa é a explicação das cores da bandeira. E na realidade, a nossa primeira bandeira republicana foi essa daqui. Só que as pessoas não reconheceram, ela foi inspirada, na real, copiada da bandeira dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Eles fizeram uma nova bandeira republicana, que é a nossa atual, trazendo elementos da bandeira antiga e, de fato, as cores que formavam a família real portuguesa, Habsburgo e Bragança. O cara fez um vídeo O meu maior problema com pra esse tipo refutar de o cara e ele comentário termina é que parece que concordando com o existe cara. uma conspiração dos professores de história, mentiram pra você. Quando, na verdade, as pessoas que falam isso, muitas vezes nem prestavam atenção nas aulas de história. Mentira. Ou Isso quem aprendia, não era nem história. As pessoas não aprendiam isso em história. Você aprendia isso no pré-primário. Você aprendia isso, assim, na criancinha, na escolinha. Na mais terra infância, você estudava as bandeiras, aí você via a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Japão. E a do Brasil, por que a gente é verde e amarelo? Verde da nossa mata, amarelo do nosso... Aqui no chat tá todo mundo falando isso. Puta, né? Puta papinho furado.
Papinho furado do cacete. Aí vai, deixa ele terminar esse besterol. Vamos parar com essa história de mentiram pra você. Tem uma coisa oculta que não querem que vocês saibam. Ah, mas Dalton, eu aprendi na época que era o verde, as matas, que era o amarelo, o ouro. Muitas vezes é ensinado para crianças pequenas ou há muito tempo atrás, quando queria se desvincular essas cores da bandeira do Império. Só que pela idade dele, muito provavelmente já tinha essa explicação na escola, ele é que não prestava atenção. Mentira, não tinha não. E você desculpa, eu, por exemplo, tive essa mesma explicação, prestava muita atenção, eu tirava notas mais altas da minha classe em História, passei numa faculdade muito difícil, de humanas, faculdade de Lei da USP, nunca tive problema nenhum em aprendizado de História, e essa merda foi ensinada pra gente, sim, na mais tenra infância, como você mesmo, o bobalhão, concorda? Tá bobalhão. É aquele cara, esse esquerdeiro que ele, como o Thales, ele gravou aquele 20 contra 1, né, ele tá no hype, aí o cara tá querendo ficar refutando pra mostrar que é espertinho. E esse é um ponto, tá? Só pra gente se lembrar. A história republicana brasileira, ela tentou apagar a verdadeira história brasileira. E isso é uma verdade inconveniente que a gente precisa trazer. A verdadeira história brasileira, ela foi sufocada. Alguns heróis foram fabricados. Por mais que eu acho que, vamos dizer, um cara como o Tiradentes, ele foi fabricado como um herói nacional e tal. Ele é um herói necessário. Muita gente fala, houve uma fabricação do zumbi. Pra mim é um herói necessário, até porque o zumbi existiu, o Quilombo dos Palmares existiu, a sublevação existiu, e muito provavelmente ele era um homem de origem nobre, o que torna tudo aquilo ainda mais incrível, tá? Mas outra coisa, né? Assim, os bandeirantes, eles foram redescobertos também como uma resposta paulista a uma historiografia que estava ficando muito carioca. Mas os bandeirantes existiram e são heróis nacionais também. Onde eu quero chegar com isso? A República tentou, e o período da ditadura militar também tentou, construir a sua própria história, construir a história com as suas cores e com o seu tom. Tá? Isso não é uma coisa da esquerda, não foi a esquerda que falou, não teve as casas reais. Foi justamente, vamos dizer, as escolas brasileiras no período da ditadura militar que se manteve no começo da redemocratização. Aqui, ó. Nossa, muito bom que vocês pesquisaram isso, ó. Por que das cores da bandeira do Brasil? Tá na tela? Ó. Na bandeira do Brasil, o verde e o amarelo tem suas... É que a minha imagem tá cobrindo ali, eu não tô conseguindo ler. A gente vai colocar um pouco do lado aqui. Ó, as cores da bandeira do Brasil, o verde e o amarelo, têm as suas origens na bandeira do Império, representando a dinastia de Dom Pedro I, casa de Bragança verde, e a astrologia Império de Leopoldina, casa de Habsburgo amarelo. Após a proclamação da República, um novo significado foi atribuído a essas cores, associando o verde às matas e o amarelo ao ouro e riquezas do Brasil, sendo o azul e o branco acrescentados para representar o céu e a paz. Era isso que a gente aprendia. E isso foi uma subversão da própria bandeira do Brasil, tocada pelos republicanos. E a real é o seguinte, assim como a República Velha foi um período muito complicado, um período oligárquico complicado, em que o mundo crescia demais e o Brasil ficava lá patinando em crises uma atrás da outra, certas escolhas que eles fizeram para contar a história brasileira foram muito equivocadas. E até hoje a gente não se reconciliou com a própria história. O Brasil tem uma história sensacional, nós temos um território gigantesco. Cara, eu peguei um avião de São Paulo para vir aqui para Natal, foram mais de 3 horas de voo. Se eu pegar um avião na França e eu botar, vou rodar 3 horas num avião, primeiro, com certeza eu não vou ficar na França. Tá? Em 3 horas eu vou pra Escandinávia, em 3 horas, se eu desço, eu vou pro Marrocos, eu vou pra lá de Portugal, né? Se eu pegar 3 horas de voo em qualquer país europeu, eu vou estar fora desse país, tirando a Rússia. Então, por que eu digo isso? Porque aqui o trabalho de conquista e manutenção de um território tão grande é um trabalho incrível. Incrível. Com várias nações indígenas diferentes que se matavam entre si, tá? Um aprofundamento territorial para dentro da margem ocidental. Tudo isso é muito louco. E em vez da gente ter orgulho e descobrir quem são os heróis, quais foram os grandes exemplos que a gente teve, a gente não vê. O Guto tava contando, cara, uma história que as pessoas não sabem, tá? Peguem aí, eu não sei se é o Mendes Júnior, eu tenho que pegar aqui quem é o capitão ou coronel, acho que é um capitão, foi dado o prêmio pós-mortem pra ele, então, foi dada a comenda pós-mortem pra ele, que ele é da polícia de São Paulo e que no enfrentamento ao Carlos Lamarca,
tá? Que era um líder dos terroristas à época. Os terroristas. Capitão Manuel Oliveira, Capitão Manuel Oliveira, que é o que se sacrificou? em Sergipe. Isso. Foi morto por membros do crime organizado. Não, tô falando da coisa que aconteceu na ditadura. É o que se ofereceu para resgatar os policiais militares que estavam na mão do Lamarca. Isso. E aí ele ficou na mão do Lamarca e o Lamarca matou ele e mandou picar o corpo dele. E espalhou na cidade dele em vários lugares. Picou em 50 pedaços e espalhou. Essa história, tá? Essa história tinha que dar filme. É só achar o nome dele aqui. Acho que é o Guarda Civil Orlando Pinto Saraiva. É esse? Certeza? Eu coloquei aqui. Quem que foi que o Carlos Lamarca matou? Deu esse. Que é o que ele picou. Picou. A galera tá... Aqui no Google tá aparecendo que foi ele. Aqui, ó. Carlos Lamarca não picou ninguém no sentido de ter causado uma picada. Foi um líder da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Lutou na libertação de presos políticos. Ele também liderou assalto a bancos, resistência... Tá. Isso aí é uma versão historiográfica bem... É o Google. O Google se afiliou a Soberana. Caramba, a gente falou picou, a galera tá achando que picou é um ato de... enfim, um ato sexual. Sequestrado por Lamarca pela VPR em dezembro de 1970. O pessoal falou que é o Alberto Mendes Júnior. Alberto Mendes Júnior. Aí outros falaram Tenente Paulo Mendes Júnior. Paulo? Vê se é Alberto Mendes Júnior ou Paulo Mendes Júnior. Por um grupo. Aqui, ó. Achei. Quem foi o capitão? Vou passar aqui e vou colocar na tela pra ler. Acho que é esse aqui mesmo, ó. Alberto Mendes Júnior, mais conhecido como Tenente Mendes, foi um oficial da Força Pública do Estado de São Paulo durante a ditadura militar de São Paulo, do Brasil. É considerado herói e patrono da Polícia Militar. Depois de seu assassinato, foi promovido a capitão. No dia 8 de maio, 7 guerrilheiros chefiados por Carlos Lamarca, que estavam numa picape, ao pararem no posto de gasolina em Eldorado Paulista, foram abordados por policiais que imediatamente foram alvejados por tiros que partiram dos que ocupavam o veículo e que, após o tiroteio, fugiram para 7 Barras. Ciente do ocorrido, o Tenente Mendes organizou uma patrulha que, em 2 viaturas, dirigiu 7 Barras para Eldorado Paulista. Cerca das 21 horas, enquanto houve um encontro com os guerrilheiros que estavam armados com fuzis FAL, enquanto os PMs portavam um fuzil Mauser modelo 1908. Vários PMs foram feridos e o Tenente Mendes verificou que diversos de seus comandados estavam necessitando de urgentes socorros médicos. Um dos guerrilheiros gritou-lhes para que se entregassem. Julgando-se cercado, o oficial aceitou render-se desde que seus homens pudessem receber o socorro necessário. Ou seja, esse tenente se ofereceu para os guerrilheiros, para os terroristas do Lamarca, tá? Como, vamos dizer, sacrifício para salvar os colegas dele que tomaram tiro e estavam para morrer. Tendo os demais componentes da patrulha permanecido como reféns, o tenente levou os feridos para 7 Barras. De madrugada, a pé e sozinho, o tenente Mendes buscou contato com os guerrilheiros, preocupado que estava com o restante de seus homens. Encontrou Lamarca, que decidiu seguir com seus companheiros e os prisioneiros para 7 Barras. Ao se aproximarem dessa localidade, foram surpreendidos por um tiroteio, ocasião que dois guerrilheiros desgarraram-se do grupo e os 5 restantes embriagaram-se no mato, levando consigo o tenente Mendes. Então ele foi sequestrado. Depois de caminharem um dia e meio na mata, os guerrilheiros e o tenente pararam para descansar. Nessa ocasião, Lamarca, afastaram-se e formaram um tribunal revolucionário que resolveu executar o tenente Mendes pelos crimes frios cometidos em nome do Poucos minutos depois, os 3 retornarem a cerca dos desfechou-lhe golpes na cabeça com a coronha de um fuzil. Ou seja, ele morreu torturado com coronhada. Outros feriu o golpe na cabeça, esfacelando. Ali mesmo, uma pequena vale com seus coturnos lá da cabeça esmagada, Tenente Mendes foi enterrado. Em 8 de setembro, Ariston Lucena foi preso pelo DOI-COD e apontou no local onde o tenente estava enterrado. Seu corpo foi exumado, em segredo, pelos agentes do DOI, pois os companheiros do tenente queriam linchar Ariston. Tá? Ele se tornou um patrono da Polícia Militar de São Paulo. A postura dele foi heróica. E assim, quando que a gente ouve falar dessas histórias? Às vezes a gente ouve falar em filmes, sabe? O Rambo se sacrificaria. Cara, o Tenente Mendes é um tenente da Polícia Militar de São Paulo que salvou seus companheiros, se colocou numa posição de risco. Na prática, ele se sacrificou e virou refém de um grupo terrorista do vagabundo do Lamarca.
Ele morreu torturado, com a cabeça dele esmagada por coronhada daqueles terroristas. Que depois, não, nós não somos terroristas, eles estavam liberando o Brasil do... Nada, terrorista. Esse cara é um herói nacional. Alguém sabe da história desse cara? Você coloca no Google, fala que o Lamarca que é o herói nacional. Guerrilheiro, herói. Não, ele é guerrilheiro herói. O Lamarca é um vagabundo. O Tenente Mendes é herói. Tenente Mendes é herói. Tem que ter estátua dele. Como é que... Eita. Desculpa. Vai ter que vender o tablet aí pra... Como é que pode, tá, o governo do estado de São Paulo não tratar esse cara como ele merece, que é como um herói? E totalmente desconhecido. Eu, por exemplo, nunca nem ouvi falar disso. Quantas histórias heróicas o Brasil não tem? Quantas histórias... A fronteira que a gente tem, por exemplo, com o Uruguai, com a Argentina, em que vários conflitos aconteceram entre os nossos gaúchos, os gaúchos deles, os castelhanos aconteceram. Quantos gaúchos brasileiros não morreram na ponta da faca ou na arma, brigando com os caras lá? As pessoas nem sabem das histórias. O Brasil tem histórias incríveis. Tem uma história aqui, vou dar uma de feminista aqui, tá? A história da Maria, que é uma italiana, acho que é Maria Sguassabi o nome dela. É uma italiana cujo irmão morreu, um dos irmãos morreu no conflito em 32, e ela resolve ir pra guerra em 32. Ela se passa por um homem e entra nos batalhões paulistas para participar da guerra. Alguém sabe dessa história? As pessoas falam da história da Maria Quitéria. Alguém fala do Camarão no conflito com os holandeses. As pessoas não falam da história dos grandes brasileiros. A gente tem histórias heróicas, então a nossa história é o tempo todo subvertida pra vir uns espertinhos como aquele ali, né? Não, veja só, Papo furado, galera. A galera sabe mais Joana Dark do que... Exatamente.